Glória a Deus, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E hoje é um testemunho muito forte, um testemunho para impactar a sua vida. E você vai conhecer a história da Bispa Luquiene Ferreira, que está aqui hoje nos estúdios com a gente, amém? Tudo bom, Bispa? Tudo bem. Que bom te receber, viu? Prazer, meu. Glória a Deus. Bispa, você é de qual ministério? Assembleia de Deus, Ministério Fogo e Poder. Eita, glória! E esse ministério já tem bastante tempo que existe? 4 anos. 4 anos, né? Glória a Deus, que bênção. Bispa, me conta um pouquinho da sua história. Você já nasceu no lar evangélico ou não? Como que Jesus veio realmente te encontrar e fazer a diferença na sua vida? Não, eu não nasci num lar evangélico, eu nasci num lar muito atribulado. É mesmo? Muito difícil, né? Mas no decorrer dessa dificuldade, desse tempo, eu fui aprendendo, ouvindo falar de Jesus. Porque o meu pai e a minha mãe nunca foram evangélicos, mas a minha tia, a irmã do meu pai, é. Entendi. Então ela começou a me levar para a igreja adventista. E ali eu fui ouvir falar de Jesus, né? Por que você ouviu? Porque eu considero que eu conheço Jesus hoje. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando eu conheço a verdade é que eu sou liberta. Então hoje eu conheço Jesus, né? Verdade. Porque hoje eu me considero um ser humano liberto. Por quê? Porque eu não estou mais no crime. Porque eu não sou a pessoa que eu era. Porque hoje eu estou dando esse testemunho para edificar vidas, para ajudar pessoas. Não Amém. porque eu me sinto bem em falar, né? E eu sentia bem em falar isso. Para mim era um máximo. Um troféu, né? Era um troféu. E você me disse que você tinha uma vida bem pesada, né? De crime mesmo. Como que era a sua vida antes de Jesus, o bispo? O inferno. Pode não ter o inferno na terra, mas eu cheguei o mais próximo possível dele. É mesmo? Porque a cadeia não é um lugar que um ser humano mereça viver. É muito difícil você dividir uma cela com 40, 30 mulheres, pessoas que você não conhece, vivendo todo tipo de situação e tendo que ficar calada. A minha vida não foi fácil. Imagina. Quando eu não estava presa, eu tinha que fugir dos próprios bandidos. Por quê? Porque houve muitos homicídios, né? Teve muitas rixas. Então, assim, quando eu não estava fugindo da polícia, eu estava fugindo de bandido. Mas qual foi, assim, o antes disso? Com o que você se envolveu para chegar a ser presa e para chegar a fugir de bandidos? Eu comecei no tráfico de drogas. Bem pequenininha? Não, eu fiquei grávida da minha primeira filha com 14 anos. Assim que eu tive a minha filha, eu conheci uma pessoa. Essa pessoa me colocou no mundo do tráfico. Mas para sustentar a sua filha? Para ajudar ou não? Não. As pessoas dizem que a culpa da vida ser fracassada é do pai e da mãe. É mentira. Pai e mãe não ensinam a filha a fracassar. Foram decisões, foram escolhas minhas. Eu quis viver aquilo. Entendi. Acabei escolhendo errado, mas escolhi, né? Porque nós vemos aí que tem famílias destruídas e elas não servem como base para os filhos. Mas a maioria procura uma desculpa para os seus erros. Sim. Né? Então, eu ingressei no tráfico. Com 14 anos? Com 14 anos. Meu Deus. No tráfico, já, né? Eu já tinha minha filha. E depois foram acontecendo, abrindo-se outras portas, né? Eu fui me envolvendo em assaltos, né? Comecei a dirigir para dar fuga a assaltantes de banco, né? E eu fui, cada dia que passava, virava uma bola de neve maior. Meu Deus. Eu fui me envolvendo em coisas difíceis e pesadas. E nisso a cadeia também foi ficando mais pesada. Foi crescendo, né? A quantidade de ano que teria que ficar no lugar daquele. Exato. E quando que você foi presa, assim, de fato, que te pegaram? Já quando eu fui detida menor. Não considero prisão. Mas presa mesmo foi quando eu fui maior de idade. Ali eu vi que o negócio não era brincadeira. Mas eu estava muito presa no mundo do crime. A facilidade você achava que não você conseguia tem, sair de lá não, nunca, né? Achava que não. A facilidade que você tem de obter as coisas no mundo do crime é muito grande. E aquilo ali me fascinava. Eu gostava de andar com a pistola na cintura. Eu gostava de ter droga para mostrar para os outros que eu tinha. Eu gostava de ser procurada pelas pessoas para saber que elas dependiam de mim para usar droga. Então, assim, é muito fascinante. O mundo do crime é fascinante. E quando que você realmente teve o entendimento de que aquilo não era o que Deus tinha para você? Já foi agora, né? Quando eu, de verdade, tive um encontro com Deus, né? Você passou quanto tempo presa? Ao todo mesmo, vai dar aí total de 11 anos, mas não foi direto. Foram idas e vindas, vai dar 11 anos, né? Foram muitos homicídios, tráfico de droga, né? Fuga para assaltante, acabava que eu entrava como assaltante também, né? Sim. E eu, infelizmente, eu ainda tentei matar meu pai. Graças a Deus, não consegui. É mesmo? Não consegui, né? Depois que eu tentei matar ele,
Ele me perdoou. Glória a Deus. Ele morreu depois, mas quando ele morreu, ele já tinha me perdoado, né? Eu era uma pessoa muito difícil. E por que você passou isso pela sua cabeça, né? De tentar matar seu próprio pai? Porque ele era contra o mundo do crime. Porque ele pegava no meu pé, né? E ali você viu uma forma de falar assim, não quero ninguém pegando no meu pé, enchendo minha paciência. Ele me incomodava, ele ia atrás de mim no meio das pessoas, queria me bater, ele ia me buscar, me fazer passar vergonha. E eu achei que se eu eliminasse ele, acabava os meus problemas. Meu Deus. Né? Glória a Deus que não deu certo, Graças né? a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, quando eu vim encontrar com Jesus de verdade, foi num momento muito difícil da minha vida, que foi logo após eu ter tentado suicídio, né? Eu tentei suicídio, por muito pouco, não deu certo. E quando eu acordo, porque tinha uma corda no meu pescoço, eu esperei que todo mundo saísse de casa, fiz isso. Quando me encontraram, já me encontraram desacordada. E eu conversando com o pessoal depois, eles me contaram como tudo aconteceu, porque não tinha como eu saber. E aí foram me falar que eu já estava desacordado, o pescoço muito inchado. Os bombeiros disseram que para mim acordar ali tinha que ser um milagre muito grande. Foi exatamente no momento que eu acordei, né? Então começou uma correria muito grande, eles ali lutando, né, para me reanimar, querendo ligar para ele, eu não queria. Briguei com todo mundo porque que não deixaram eu morrer, eu queria ter morrido. Porque eu tinha entrado num estado de depressão muito forte. E eu comecei a achar que eu era um problema para minhas filhas, para o meu marido. E eu achava que se eu tirasse a minha vida, estava resolvido o problema deles. Então eu tentei, mas não deu certo. Também graças a Deus, né? E meu encontro com Deus, é verdade, com Deus aconteceu na madrugada seguinte à tentativa de suicídio. Porque eu tive um encontro real com Deus. Eu me encostei na cama, eu não sei direito se eu estava dormindo. Eu vejo essa situação minha, como diz no livro de Ezequiel 37, lá no Vale de Ossos Secos. Eu vejo ali a minha vida, a minha situação. É como se Deus tivesse me pegado em espírito, me colocado em um vale. Que vale, pastor? O vale meu, aquele vale era eu. Era a minha vida. E os ossos secos? Eu estava destruindo minha família. Eu era a base e eu estava destruindo a minha família. Então era necessário, né, que tudo acontecesse para me poder enxergar de uma maneira diferente o que eu estava fazendo com a minha família, né? Então Deus encontrou comigo e disse para mim. Eu dizia que não sabia porque tinha morrido. E ele disse, você não morreu porque eu te segurei. E foi quando eu vi a mão de Deus bem grande, assim como um fogo nos meus pés, me segurando, no momento que eu puxava a corda. No momento em que eu puxava. E quando eu vi essa imagem de Deus ali, eu fiquei apavorada, acordei, gritando. E disse para o meu marido, precisa ir numa igreja, precisa aceitar Jesus. Ele disse, não tem como nessa hora, não tem. Era de madrugada? Era, ele disse, agora não dá. De manhã cedo, corremos para ir para a igreja, toda a igreja fechada. É tanto que quando nós abrimos a nossa igreja, eu falei, essa igreja precisa ficar aberta de dia, porque as pessoas precisam de Deus toda hora. E ali não tinha uma igreja, fomos à noite. Quando nós chegamos à noite, eu encontrei o pastor Antônio. Antônio de Deus. E faz valer o nome. Como eu disse já, ele investiu em mim, ele acreditou na minha recuperação. Ele viu que tinha como Deus mudar a minha história. E foi quando ele começou a me ajudar. E ali foi quando eu, de verdade, conheci Jesus. Que legal. Glória a Deus, hein? E Bispo, me conta uma coisa. Por que veio a primeira coisa falando assim? A primeira coisa, quando você voltou, né? Dessa visão, desse sonho, meio que desse arrebatamento, né? Por que você falou assim, poxa, eu preciso achar uma igreja? Porque, tipo assim, ninguém estava te convidando, ou estava? Tinha alguém ali no seu pé falando assim, vamos pra igreja ou não? Veio isso de supetão? Não, foi porque eu vi que não tinha como. Não precisa muito ir além, não. Às vezes uma simples queda mata. Eu puxei uma corda no meu pescoço. Eu pesava 115 quilos. Eu tomava muito corticoide, eu era muito inchada. Eu estava gorda de verdade. E eu vi que aquilo ali tinha sido um milagre na minha vida. Que algo sobrenatural tinha acontecido naquela cozinha ali, né? E quando eu tomei essa decisão é porque eu não estava aguentando. Quando eu voltei, que eu vi o que estava acontecendo, eu lembrei do que Deus fala na palavra. Que o fardo dele é suave e leve. Eu não estava vivendo com o fardo de Deus. Porque não estava leve, estava pesado, insuportável. Eu não estava dando conta de carregar. E ali eu decidi que eu precisava mudar a minha vida. Por quê? As pessoas dizem que Deus muda a vida. Deus não muda a vida, não faz história de ninguém.
Porque se eu quisesse, eu teria morrido daquela forma. Sim. Mas quando eu decidi dar uma guinada na minha vida, decisão. Deus entrou e mudou. É verdade. Que bênção isso, hein? E faz quanto tempo que isso aconteceu? Tem acho que 6 anos. 6 anos, mais ou menos. 6 anos. Foi assim que eu saí do presídio. Uhum. Foi assim que eu saí. Olha só. E aí, desde então, você abandonou toda a vida de crime. Você chegou a se envolver com drogas também ou não? Eu cheirava cocaína de janeiro a janeiro. Meu Deus. Eu bebia. E aí? Quando você entrou na igreja, foi de repente ou foi um processo? Eu não larguei quando eu entrei na igreja. Quando eu conheci o meu marido, que eu pedia muito a Deus um marido honesto. Eu não queria mais aqueles homens do crime. Uhum. Eu não queria mais me envolver com as coisas erradas. E quando eu conheci o meu marido, ele falou pra mim. Quando eu contei que era foragido, ele disse, você só tem uma coisa que tem que fazer. Você precisa largar a droga e a bebida se quiser viver comigo. Ele falou desse jeito? Falou. Glória a Deus, hein? Mas eu te confesso que eu ainda pensei um pouco. É mesmo? Falei, será? Eu disse, eu topo, eu largo tudo. E aí foi quando eu abandonei a droga, a bebida, o crime. E passei a de verdade ser uma dona de casa, uma esposa, mãe, né? Passei a ser mãe, esposa, dona de casa e serva do Senhor, porque foi aí que eu me firmei com Jesus. Você firmou mais ainda, né? O meu marido, ele foi um suporte para mim. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu não sei o que seria de mim sem o meu marido aqui. Porque, como eu disse já antes, Deus, ele é tudo para mim. Ele está acima, não precisa nem dizer. Agora, abaixo de Deus, é o meu marido. É ele que me sustentou até Que aqui. legal. Glória a Deus. E me conta uma coisa, quando que você realmente decidiu, você se converteu, mas quando que veio o chamado de você seguir para ajudar pessoas, né? Antes envolvida com o mundo das drogas e muitas vezes afundava as pessoas mais ainda. E aí Deus de repente muda, né, a sua identidade e aí você se torna uma pastora, uma bispa. Quando que veio esse chamado de Deus? Eu não sei, Deus tem um mistério muito grande comigo dentro do meu quarto e na minha cama, porque foi num sonho também. Já falei pro meu marido, vamos trocar essa cama. Então, foi também dormindo. Deus me mostrava a igreja, mandou o jeito certinho que ela deveria ser levantada. E eu dizia, Senhor, eu não gosto de gente, tu sabe que eu não gosto de gente. Como é que eu vou fazer para lutar com o problema dos outros se eu não dou conta dos meus? E ele disse para mim, eu não escolho pessoas capacitadas, eu capacito quem eu vou usar. E eu falei, então tá certo, se for de Deus vai dar tudo certo. Eu não tinha nem um centavo. E eu saí para uma loja lá em Taguatinga. E eu falei pro dono da loja, foi Deus que me mandou vir aqui, eu não tenho dinheiro para comprar nada. Mas se for Deus mesmo que tiver falado comigo, tu vai me ajudar. E o nome dele é Marcos. E ele me ajudou. Ele arrumou bateria, violão, microfone. É mesmo? Nós ganhamos um púlpito doado, né? E eu comecei a ver que aquele negócio não era uma coisa qualquer. E eu comecei a acreditar no chamado de Deus. E aí uma pessoa falou para mim, você não passou tudo que você passou simplesmente por passar. Não foi à toa, né? Não foi. É melhor que você aceite seu chamado. E foi quando Deus começou a me usar para ganhar almas. E eu vi que aquilo estava indo além, que eu não era mais eu ali. E aí eu pouco sabia da Bíblia, né? Porque a gente só lê Bíblia quando está preso. Ou então quando está doente, quando está sofrendo. Quando o calo está apertando, né? E eu lia muito a Bíblia na cadeia. E eu me lembro de uma parte que diz que quem ganha alma sábio é. E eu entendi que eu era uma pessoa sábia. E que uma pessoa sábia não pode ficar dando trupicada em todo canto que ela encontra. Então que a melhor coisa, como sábia, era obedecer. Seguir o que Deus tinha mandado que eu fizesse. E ali foi quando Deus me mostrou que verdadeiramente eu precisava abrir um templo, porque eu tenho dentro de mim que a igreja sou eu. Eu sou a igreja. E que eu precisava abrir um templo para que tivesse reuniões com pessoas necessitadas, como eu estava, de pessoas que estivessem sofrendo com a alma ferida, para que através do meu testemunho e através do que Deus fosse fazer na minha vida, essas pessoas também tivessem a oportunidade de ter uma nova história. Sim, de serem transformadas, né? Exato. E Bispa, você tem vários milagres, né, para contar pra gente, né? Desde a sua conversão, que já é um grande milagre, né, com certeza. A restauração da sua vida, mas o que Deus tem feito? Teve uma situação, né, que você foi jogada no meio da rua com a sua filha, não sei se isso foi antes ou depois de você se converter, como é que foi foi isso? Antes. A minha mãe foi embora de Goiânia, de Brasília, com um rapaz. Foi embora, conheceu, foi embora para Goiânia. E me deixou na casa, só que ela não me avisou que ia vender. Mas ela vendeu.
E quando eu assustei, chegou o oficial de justiça com um policial, com ordem de despejo. E me colocaram no meio da rua com a minha filha de 1 ano. Meu Deus. E era um mês daqueles meses de frio, muito frio, meio de ano. E eu não tinha onde ficar. E a vizinha disse pra mim, eu deixo você ficar na garagem. E eu fui ficar nessa garagem. Só que tinha um homem também, traficante. Gostava muito de mim. E ele falou pra mim, eu quero ajudar você. Mas pra isso eu quero ficar com você. E eu no desespero, vendo minha filha naquela situação, não queria mais voltar pro crime porque eu estava cansada de ser presa. Eu não aguentava mais, vai, vem, vai. E aí eu aceitei ir morar com ele. Foram 5 anos de muita tristeza. Eu acho que eu nunca me senti um ser humano tão imundo, tão... Não tem nem como qualificar quanto quando eu me sentia, quando eu vivia com ele. Eu ainda aguentei 5 anos. Muito tempo, né? 5 anos com aquele homem do meu lado. Até que eu disse, não dá mais. Eu vou voltar pro mundo do crime, vamos se largar aqui. E ele falou pra mim, cuidado com a sua escolha. Foi dito certo. Eu larguei dele, fui morar sozinha com a minha filha, voltei pro crime e foi quando o carro capotou. Quando o carro capotou, eu tomei 12 pontos na cabeça. Fiquei internada no hospital Nossa Senhora Aparecida, no Valparaíso. Quase morta. Quando eu acordei com os pés algemados na cama e cega. Cega. Eu tinha tido um choque anafilático e voltei cega. E eu disse pra Deus, em cima daquela cama, que se eu voltasse a enxergar, nunca mais eu ia pro mundo do crime. Mas Deus sabia que eu tava mentindo, Ele deixou só pra deixar. Porque foi eu voltar a enxergar e voltar pro crime de novo. É, né? Meu Deus. Era muito difícil, eu não conseguia me desligar. No total, foi quanto tempo na criminalidade? Eu entrei com 14 anos, saí com 32 anos. É, quase 20, né? 18 anos. Muito Gente do céu, ainda bem que mudou, né? Deu tempo de tempo. mudar. E me conta dos milagres, depois de você ter se convertido, o que você tem vivido? Grandes coisas. Só o fato. Eu não podia tirar nenhuma foto, porque eu era foragida da polícia, né? Eu não podia ninguém me ver. Mas hoje só o fato de eu estar aqui, frente a frente com essa câmera, contando, sabendo que pessoas que estão aí do outro lado vão edificar suas vidas. Para mim é um milagre sobrenatural, né? Para mim eu estou muito feliz. Eu tenho vivido esse tipo de situação. Deus tem aberto portas aonde que não existe. Que bênção. Deus tem mudado a história da minha parentela, da minha família, né? Eu tenho 2 filhas que, assim, para mim é meu bem maior. E através de tudo que está acontecendo hoje, Deus está transformando a história delas também. Que bênção. Né? Então, assim, eu vejo... Elas vão com você para a igreja? Vai, não tão firme, mas já estão indo. Né? Elas não iam. E eu vejo que, de certa forma, está atingindo o objetivo que eu sempre quis. Legal. Né? Que é eu e a minha casa servir ao Senhor. E eu creio que isso vai acontecer, né? E o seu marido está firme também, na presença de Deus? Tá, estamos junto, né? E misturado, para dar glória e aleluia. Deus tem... Agora nós estamos prestes a inaugurar a rádio da igreja, né? O Senhor preparou uma rádio. Quinta-feira agora, dessa semana, eu estou indo gravar outro programa de televisão. Deus tem aberto portas, né? Deus tem feito coisas. Nós temos aí já um DVD gravado, né? Do meu testemunho. Então, assim, a minha vida inteira, o fato de eu estar sentada aqui hoje é um milagre. Com certeza. E me conta uma coisa, Bispa, pra gente finalizar, que nosso tempo, né, passa voando aqui, né? Foi rápido. Você prega em outras igrejas, leva o seu testemunho também? Como é que funciona isso? Prego sim. É que hoje, por não ter tanto auxílio dentro da igreja, pessoas ainda capacitadas, eu me firmo muito ali. Sim. Em preparar ali o terreno. Legal. Mas prego sim. Os dias que não tem culto na nossa igreja, quando eu sou convidada, eu saio. Você leva sim. uma palavra, né? E como é que faz o pessoal te encontrar? Telefone de contato, rede social, essas coisas? No Facebook, vão me encontrar com o nome de Luquiene Campos. No Instagram, Luquiene Campos também. No YouTube, Bispa Luquiene Ferreira. E no meu telefone, né? Que é 995 31 285. E na igreja, né? Que fica ali na Assembleia de Deus Ministério Fogo e Poder, na QNN 23/21, Conjunto loja 1 e 2. Legal. Fala mais uma vez o endereço, por favor. QNN 21/23, Bloco loja 1 e 2. QNN é Ceilândia ou Taguatinga? Ceilândia Norte. Ceilândia Norte, né? Tá certo. Bispa Luquiene, pra gente finalizar, deixa uma mensagem pra quem tá em casa, né? Algo rápido, daquilo que
Deus tem falado ao seu coração nesses dias. O que você está esperando viver em 2018 na presença de Deus? E também uma mensagem para o pessoal. Amém. Na presença do Senhor eu espero viver o sobrenatural. Porque, como foi dito aqui, eu creio que não foi por um acaso que eu passei por tudo que eu passei. Então eu aguardo agora o sobrenatural da parte de Deus. Eu creio sim que o ministério vai crescer, que o meu nome vai ser expandido. Por quê? Porque é uma promessa de Deus e Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Está querendo me dizer o que é com isso, bispo? Que se Deus te prometeu alguma coisa, não se preocupe, porque Ele vai cumprir. Deus não se arrepende de nada do que Ele promete. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará neste ano dentro daquela Ceilândia através da minha vida. Como eu disse aos amados, o número para me encontrar é 9531-285. Precisando, estarei aqui pronta a ajudar. Amém. Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Bispa Luquiene, muito obrigada por ter vindo. Que Deus te abençoe. Que Ele conceda, né, os desejos do seu coração. Amém. E que Ele te leve, né, em cada lugar, em cada porta que Ele abrir, né? A gente sabe que a gente está aqui realmente não é para cumprir a nossa vontade, mas para cumprir a vontade de Deus, né? Então que você continue aí ouvindo, se sujeitando à voz de Deus e continue seguindo os caminhos de Deus, com certeza. Amém. Amém. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Deus muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já já orando pelos seus pedidos de oração, tá bom? Não sai daí não, que a gente já tá voltando.